Após mais de 3 horas de reunião, a diretoria da Anvisa considerou que os dados apresentados pelo Instituto Butantan são insuficientes para a aprovação do uso emergencial da vacina Coronavac em crianças e adolescentes. Entre os problemas apontados pela área técnica estão o pequeno número de participantes nos estudos, a falta de dados sobre eficácia e a impossibilidade de determinar a segurança nessa faixa etária. Segundo o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, seria preciso ao menos 2.000 participantes para se avaliar esses itens. Por isso, não se pode medir a relação risco-benefício da Coronavac. Foram 586 participantes para caracterizar o perfil de segurança. Esse número é muito insuficiente comparado com o que nós estamos discutindo e aprovando para a extrapolação de uso em população pediátrica. Nos estudos que nós aprovamos aqui ou que estamos utilizando como referência para essas discussões, estamos falando de números mínimos de 2.000 participantes. A nossa avaliação é com base em informações que precisam ser evidenciadas, dados que precisam ser robustos o suficiente para que a gente tenha segurança. O que nós concluímos é que os dados apresentados até o momento são insuficientes para estabelecer o perfil de segurança na população pediátrica. E também não permitem o conhecimento sobre a proteção e a duração conferida pela vacina nessa população. Portanto, a relação benefício-risco é desfavorável para o uso da vacina nessa população e é isso que a gente recomenda para a consideração dos diretores. E, para finalizar, dizer mais uma vez que o que a gente está apresentando aqui é um retrato do momento. Dados adicionais, dados robustos e informações mais consistentes podem ser apresentadas para que a gente reconsidere essa sugestão no momento. Mendes também cobrou do Instituto Butantan a apresentação de dados que foram acordados no termo de compromisso da autorização de uso emergencial da vacina em adultos, mas que até agora não foram entregues. Segundo os técnicos da Anvisa, a Coronavac segue sendo considerada segura e tendo papel importante no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, mas a não apresentação desses dados pode comprometer a continuidade da autorização. Nem mesmo os dados do chamado Projeto S, de vacinação massiva da população da cidade de Serrana, no interior paulista, que o Butantan informou ter sido um sucesso, foram apresentados à Anvisa. A diretora da Anvisa, Meiruzi Souza Freitas, relatora dos pedidos do Instituto Butantan, também recomendou que o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde considere fazer estudos sobre uma dose de reforço da Coronavac em idosos e pessoas com imunocomprometimento. Voto por determinar que o Instituto Butantan apresente os dados complementares de imunogenicidade e de acompanhamento da população adulta, conforme cronograma a ser estabelecido pela Gerência Geral de Medicamento nas condições do termo de compromisso e solicitado por essa Gerência Geral. Voto por recomendar ao Programa Nacional de Imunização, PNI, do Ministério da Saúde, que, mediante avaliação de oportunidade e conveniência, no contexto da política de saúde pública para o enfrentamento da pandemia e baseado em evidências técnicas consistentes, considere a possibilidade de indicação de uma dose de reforço em caráter experimental para os grupos que receberam 2 doses da vacina Coronavac, destacadamente para os públicos-alvos prioritários, tais como pacientes imunocomprometidos, idosos, em especial os acima de 80 anos. Não aprovar, neste momento, a ampliação de uso da vacina Coronavac para a população pediátrica, devendo o Instituto Butantan apresentar os dados de acompanhamento da população adulta, conforme estabelecido previamente em termos de compromisso, e adequar o pedido de ampliação de uso da vacina com a apresentação de estudos clínicos fase 3 concluídos. O voto de Meiruzi foi seguido integralmente por todos os demais diretores da Anvisa, que destacaram várias vezes o não cumprimento do acordo do uso emergencial da Coronavac pelo Instituto Butantan. A rejeição para a aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes, no entanto, não encerra a possibilidade da vacina ser aplicada em crianças, mas condiciona uma nova avaliação à complementação de dados pelo Instituto Butantan. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual. Em nota publicada no final da noite de ontem, o Butantan reafirmou o interesse em aplicar a Coronavac em crianças e adolescentes e disse que vai providenciar os dados solicitados pela Anvisa. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.